Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast Além das Chaves. Eu me chamo Mardoqueu Guimarães, minhas redes sociais, o Instagram, mardoqueu.guimarães. Estamos aqui com convidados, o Elbert Jales, Gandra e a Shirley. Estamos aqui para apresentar para vocês um pouco do trabalho da Shirley. Vamos debater assuntos aqui importantes que fazem parte das nossas vidas. Pode falar, Elbert. Meu nome é Elbert Jales. Estamos aí mais num bate-papo, né? Além da chave, com uma convidada muito especial, Shirley, juntamente com a gente. E vai ser muito bacana. Shirley, a palavra está com você. Queremos escutar. Sei que você tem uma longa jornada e ainda tem muito para desfrutar ainda, mas um pouco de como você chegou até aqui. Conta aí para o nosso público, para o seu público. Postamos lá no Instagram, ficamos muito felizes que bateu o recorde de curtida e vejo que você é bem influente naquilo que você faz. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, eu sou Shirley Diniz Neves, eu sou proprietária do Grupo Real Lavanderia e eu gostaria de agradecer o convite, Além das Chaves. Desde que nós chegamos na cidade, mesmo antes de chegar, vocês têm sido muito importantes na nossa vida. Então, realmente é uma honra estar aqui. Obrigado. Fico muito feliz, viu, Shirley? Nossa, eu imensamente também. E eu vejo que realmente vocês estão desfrutando a cidade, vocês têm gostado da cidade, é aquilo mesmo que vocês pensavam ou pensam? Sim, nós viemos em busca de tranquilidade, viver mais aconchego, mais família e temos encontrado, além disso, também muitos amigos, pessoas solícitas que têm nos recebido maravilhosamente bem. O Gustavo com a família dele, enfim, a gente tem tido uma recepção muito calorosa. Que legal. Aqui, tem sido interessante. A cidade realmente abraça, né, Shirley? Sim, eu falo que quando eu tô aqui não quero sair. É muito gostosa, nossa cidade, o nosso condomínio, enfim. E eu imaginava que não tinham tantos serviços e tem, e todos com muita qualidade. Então, é uma cidade pequena, mas que a gente tem tudo que uma cidade grande oferece. E tá do lado, né? Do lado. 20 minutos de BH. Uhum. Sim, eu vou e volto todos os dias. Tem sido muito, muito tranquilo, assim. Que bom que você tem gostado, e isso a gente fica mais feliz ainda porque nós apresentamos a cidade, o Elbert, Sim. Eu, naquele dia lá que a gente saiu para visitar, num feriado, não me esqueço. Saímos para apresentar você e o Anderson e a sua família, seu filho, né? Uhum. E assim, eu fico muito feliz por esse feedback. Eu falo que eu tenho vivido um momento onde eu tenho realizado sonhos que a infância sonhou, sabe? Ter a nossa casa, ter a nossa família, realmente é uma coisa que eu almejava muito, porque por muito tempo, na minha infância, na minha adolescência, eu só queria ter um quarto. Então aquela casa, ela realmente, assim, representa muito para nós. Não é só uma casa, sabe? E eu falo que, se eu pudesse falar sobre a minha vida, eu falaria que acontecem muitas coincidências, mas na verdade é Deus me colocando assim sempre. Nós já havíamos olhado uma casa naquele condomínio há um ano atrás, não deu, né, não encaixou. E quando você mostrou aquela casa pra gente, nós tínhamos um projeto que era exatamente a casa. E a minha única condição é que ela fosse do lado da portaria. Então, era a casa do meu projeto, do lado da portaria. Então, acho que realmente Deus, naquele momento, nos fez um pro outro, né? Então, realmente, quando eu falo que vocês são importantes na nossa vida, é porque realmente são muito importantes mesmo. Obrigado. Fico muito feliz. Acredito que o Elbert, entrando até nesse assunto, Sim. Conta aí como que você encontrou a Shirley, o Anderson, o filho deles. É uma grande história, né? E foi através do patrocinado do Instagram. Sim. Eu até comentei com o Mardoqueu, mas não tem condição, o Mardoqueu, eu gastei R$30 no meu patrocinado, divide de qualquer jeito. Nunca vendeu uma casa tão rápido. Nunca vai ser ninguém tem condição, não. Ela mesmo falando disso. Não, mas ela não sabe da história, né? Que foi a minha primeira venda.
Viu como fomos feitos um pro outro? E a gente conversou, ela veio primeiro locação. Sim. Não, eu quero locar primeiro, quero sentir a cidade. E nós começamos a visita, né, Luca? Começamos lá no Alphaville, veio descendo. Ah, não gostei. Pô, tem que vamos lá pra Lagoa Santa? Ela, vamos. E nós fomos a alguns condomínios. Chegou no Vitória Golf, ele cantou, não, é aqui. Não, eu vi numa casa aqui, muito tempo atrás, casa muito linda, não foi nessa casa. Ela entrou, saiu. Ó, Mardoqueu, ô Chile, tem uma casa ali na entrada da portaria, o que você acha? Não, vamos lá agora. Interessante que ela quase não foi, né? Porque o filho dela tava desinquieto, querendo ir embora, ele tava com fome, o sol quente. Nós ficamos lá, vai estar indo embora. Chegou lá, ela encantou com a casa. É porque era a casa. Era a casa do sonho. A única diferença é que no nosso projeto, onde a nossa é preta, a nossa era marrom. Olha. E onde a nossa é cinza, atualmente, a anterior era bege. Mas é o mesmo design, assim, igualzinho. E nós desistimos porque seria uma casa no interior, em Carandaí, e o pai do Anderson veio a falecer. Então acabou que nós desistimos, mudou o projeto. Mas ainda assim queríamos uma cidade pequena, uma cidade aconchegante. E aí, enfim, Deus encaminhou tudo. Como Foi tudo preparado, né? E ela falando assim, não, volta no sábado pra dar uma reunião. Eu falei assim, Já? Eu olhei pro Mardoqueu, sério isso? Não, sábado. Eu falei, então tá bom. Eu falei, não, sábado, vai vir sábado. Tava lá. Valendo os últimos detalhes, você apertou a mão, tá vendido, foi. Mardoqueu, é tão fácil, você não sabe. Mas eu lembro que no dia que eu saí, eu falei, você nunca vendeu uma casa tão rápido na sua vida. Foi mesmo. Mesmo antes, né? Não, e assim, entrando no contexto, quando ele chamou para locação e ele estava começando nesse projeto nosso com a gente, eu acompanhei para dar direção, né? Até porque foi ele que fez a ponte. Treinamento, né? É tipo uma sombra ali, né? No atendimento e tal, mas deixei ele conduzindo. E a gente chegou no Alphaville, a gente mostrou algumas casas para vocês no Alphaville. Chegou no Toscano, vocês iam voltar até por causa do almoço, né? Aí eu falei assim, tia, tá muito mais perto Lagoa Santa do que BH. Eu falei assim, vamos conhecer Lagoa Santa para vocês tirarem as dúvidas e tal. Aí eu sei que a gente foi no Condados, depois a gente foi no Bougainville e fomos no Vitória Golf. E engraçado, você falou da Casa Preta, o mesmo consultor chama Gustavo. Quando eu liguei, atendeu um Gustavo, depois atendeu o outro Gustavo. Tipo assim, até a coincidência dos Gustavos, né? Naquele dia. Aí ele falou assim, não, eu tô com uma casa aqui na entrada do condomínio, vamos lá ver. Aí foi quando a gente conheceu vocês naquela casa ali, apresentou, né? Aquela casa ali. Então, eu fico muito feliz por esse feedback e com isso a gente entende que nós estamos no caminho certo, né? Sim. Porque esse é o propósito. É além das chaves, né? É sonhos, é realizações, é vocês estando bem com a família, com o filho, enfim, na cidade, com amigos, como você falou, que os amigos também abraçam. Essa é uma vantagem de morar em condomínio também, né? Sim. A convivência naquele ambiente ali, você fica assim, mais à vontade. Ô Shirley, dentro desse assunto, dessa realização de um sonho, eu queria, e o nosso público também queria saber como você chegou nessa casa, porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, como que ela conseguiu, né? Nossa, foi tão fácil. Tipo assim, e a gente sabe que não é. Tem um processo. A trajetória é longa. Eu queria, assim, não precisa resumir, pode ficar à vontade, conta aí um pouco da sua experiência, como que você chegou nesse sonho, que eu creio que tem muito mais sonhos ainda para realizar, mas até hoje, né, nesse desfecho aí. Eu, como eu te falei, sou de Carandaí, né? Sim. Uma cidade no interior. E eu cresci, minha mãe e meu irmão, porque né, minha mãe e meu pai se separaram e nós continuamos, enfim. E a minha mãe costurava. Então assim a minha mãe cuidou da gente. E ela falava pra mim, nós nos mudávamos sempre, porque sempre morando de aluguel. Então ela falava, Shirley, a única chance que a gente tem é você estudar. Eu preciso que você estude. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e fui crescendo, ajudando ela e tudo. E aí, quando fiz 18 anos, ia pra faculdade. Ela falou, o que você quer estudar? Eu falei, eu quero fazer Direito. E nessa época, nós ainda íamos na faculdade fazer a inscrição. Aí eu cheguei lá na faculdade, olhei, Direito não era possível pagar.
Eu liguei pra ela, falei, mãe, não é possível pagar o direito. Ela falou, o que dá pra pagar? Porque eu trabalhava em uma padaria e ganhava salário mínimo. Você trabalhou em padaria também? Sim. Ih, já trabalhei. Minha mãe falava, onde eu te encontro de fonte, Eu trabalhei em padaria também. Também? Eu comecei no caixa, cheguei a ser padeiro lá, sabe? Ah, legal. Mas eu gosto da profissão, acho legal. Aí, nessa época eu estava, né, trabalhando em uma padaria. E aí eu falei, mãe, dá pra pagar letras ou matemática? Ela falou, Shirley, vai matemática? Eu falei, mãe, pra direito é letras. Ela falou, faz matemática, porque professor de matemática nunca fica desempregado. Então você faz matemática. Eu sempre obedeci muito a minha mãe, sabe? Eu tinha uma admiração, assim, gigantesca pela mulher que ela era, enfim. Aí me inscrevi e não tinha possibilidade de fazer uma federal porque ela não conseguiria me bancar em uma outra cidade. Então, realmente precisaria ser uma particular que eu pudesse pagar. E assim eu comecei, fui fazendo matemática, fui estudando. No meio do meu curso de matemática, abri uma turma de engenharia de produção. E aí eu aprendi a primeira lição sobre foco na minha vida. Eu falei, mãe, vou trocar de curso em engenharia. E ela falou, eu já poderia dar aula, né? Nessa época, então, com salário de professora, eu já poderia pagar engenharia. Ela falou, Shirley, a gente não corre atrás de um monte de galinha. Ela falou assim comigo. A gente só parte para a próxima quando pega a primeira. Então você vai terminar o seu curso e quando você finalizar, você se inscreve em engenharia se você ainda quiser. Primeira coisa que eu fiz quando eu formei. Na outra semana eu estava na faculdade me inscrevendo no curso de engenharia. E aí, quando eu cheguei para fazer a minha inscrição, eu entrei exatamente na turma que eu entraria há 2 anos atrás. Porque a base de matemática é a mesma da engenharia. Então, se eu tivesse trocado, eu não teria 2 cursos. Então, a gente percebe que realmente os cuidados de Deus com a gente, sabe? E aí eu passei a dar aula e consegui pagar engenharia e já ajudar um pouco minha mãe, enfim. E assim eu fui desenvolvendo. No meu último ano, eu conheci o Anderson, que era o supervisor de produção. Sabe? E eu falei, meu Deus, tipo... Tudo se encaixando. Tudo. E eu lembro que nós nos conhecemos, assim, num sábado. E aí ele falou, quer namorar comigo? Eu falei, quero. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe, e aí, Shirley? E foi a minha mãe que me apresentou o Anderson, sabe? Ela sempre falou comigo assim, Shirley, eu quero que você se case com alguém que você tem certeza que vai ser bem sucedido. Não para que você seja uma sombra dessa pessoa, mas que ela também te ensine a ser. Sim. Porque a pessoa que a gente casa é a decisão mais importante da nossa vida. Ela pode tanto te ajudar, quanto te colocar para baixo. E aí eu falei, ok. Quando eu conversei com o Anderson, eu falei, nossa, é a pessoa. Tudo que eu falo, ele compreende. E ainda fala, me explica além. Eu falei, é ele. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, e aí? Eu falei, mãe, se tudo der certo, eu vou casar com essa pessoa. Minha mãe, você nunca viu ele? Eu falei, eu vou. No outro fim de semana, ele me pediu em casamento. E aí, 3 meses depois, estávamos casados, enfim. Peraí, só pra me entender. Ele te conheceu num dia, no outro ele já pediu namoro. Não, no mesmo dia. Ele falou, vamos dia. namorar? Falei, vamos. Ele até me levou pra ver o pai dele. Eu falei, ai, eu tô rápido assim. Quase igual Então foi amor à primeira vista. Foi. Amor à primeira vista. Porque literalmente. Acho que 3 meses ele já pediu em casamento. Não, nós casamos. Foi só o tempo dos papéis. Correr, eu vi o Foi Anderson. amor à primeira vista. Eu vi o Anderson 12 vezes antes de casar. Foram 12 vezes, 12 fins de semana, e o 12º estávamos casando. Que pizza. E aí, quando nós nos casamos, ele morava num apartamento alugado e o nosso fogão só funcionava 2 trempes. Olha aí, ó. Sabe? Mas eu falei, eu tenho certeza que juntos a Olha. gente consegue. E eu me casei com o mentor. Deus foi tão bom pra mim que eu realmente me casei com o mentor. Como eu conheci ele, eu fiz o meu projeto, ele já trabalhava com de produção. Eu fiz meu projeto de conclusão de curso em lavanderia. E surgiu uma oportunidade de trabalhar em Belo Horizonte, uma lavanderia bem grande, hospitalar. Comecei a trabalhar. Amor. Isso você é funcionária. Funcionária. Então, nessa época você era funcionária de uma lavanderia. De uma lavanderia. Entendi. Eu entrei como engenheira de produção, trabalhando na produção, e virei gerente nessa lavanderia. Uhum. Amor tinha uma lavanderia doméstica. Certo. Só que Amor quis seguir a carreira de executivo porque
A empresa que ele trabalhava, ele cresceu muito e ela foi vendida para uma multinacional. Então ele falou, Shirley, eu não vou continuar, vou fechar essa lavanderia. A gente tinha um faturamento muito, né, ele tinha um faturamento muito pequenininho, tipo R$2.000, eu não tava indo. Aí ele falou, não tô focado, então vou fechar. Aí eu falei, bom, quem sabe eu vou, porque nessa empresa que eu trabalhava, ela era para os grandes hospitais. E todo dia eu dispensava clientes de 200, 300 quilos, clínicas. Então eu enxerguei essa oportunidade, porque as que tinham Belo Horizonte não tinham alvará de vigilância sanitária, não tinha a parte de qualidade, que é uma parte extremamente importante para as clínicas e para os hospitais, porque eles vão passando pelas acreditações. Então, se nós, fornecedores, não tivermos tudo o que precisa, eles não podem contratar um plano de saúde melhor. Entendi. Ali, sabe? Aí eu saí e falei com ele, mas eu não quero lavanderia doméstica, eu vou fazer uma lavanderia hospitalar. Entendi. Aí ele, Shirley, como? Era 50 metros quadrados. Eu falei, essa é a foto que você falou quando começou, né? Era assim. Aí eu falei, olha, Deus, ele sempre me permite chegar. Às vezes eu preciso fazer algumas curvas antes de chegar. Assim como eu tive que fazer matemática antes da engenharia, eu vou lavar restaurante e vou fazer minha obra até eu virar hospitalar. Então, foi um começo difícil, porque eu comprei uma carteira de cliente de um conhecido que lavava hotel, e dentro dos hotéis tinha os restaurantes. Só que normalmente a gente, quando está naquele segmento, a gente não quer outro porque a gente perde produtividade. E os restaurantes atrapalhavam ali a produtividade dele. Então, ele vendeu esses restaurantes para mim, e assim eu comecei. Peraí, você também teve restaurante? Não. A roupa que ele lavava de restaurante, ele me vendeu a carteira de cliente para eu lavar roupa de restaurante. Era restaurante grande? Para ter esse nível de... Vários pequenos. Entendi. Vários restaurantes. Esse empresário tinha vários restaurantes, passou para você. Não, ele tinha uma lavanderia de hotel. Os hotéis que ele atendia, todos tinham restaurante. Certo. Lá dentro. Certo. E esses restaurantes, nessa época, tinham toalhas e guardanapos. Entendi. Que era uma roupa que para ele não era interessante, porque perdia toda a produtividade ali da roupa de hotel, lençol, toalha, enfim. Entendi. Então ele vendeu para mim essa carteira de cliente, e assim eu comecei. Eu lembro que, eu faturava R$12.000 no primeiro momento, assim. E isso numa lavanderia? Na lavanderia, por mês. E aí eu fui fazendo a obra. E eu sempre ganhei proporcional ao que eu faturava. Eu sempre ganhei assim. Fui fazendo a obra. Chegou uma hora que eu tinha o quarteirão inteiro alugado. E eu virei hospitalar. Olha. No dia do aniversário do Anderson, eu tirei o alvará da vigilância sanitária. Eu falei, nosso presente. Ele, você conseguiu. Eu falei, Deus nunca me desampara. E aí, nós continuamos crescendo. Fizemos uma lavanderia no São Francisco. Mas eu sempre só guardava o dinheiro e reinvestia. Então, uma coisa que foi muito bom pra gente foi uma cultura de uma multinacional. Porque nós éramos pequenos, mas com uma cabeça de multinacional. E nós percebemos, a empresa que o Anderson trabalha, ela está há 140 anos no mercado e é a segunda maior do mundo no segmento. Eles não só negam imposto, eles não pagam propina, eles não deixam de recolher todos os direitos dos funcionários, né, FGTS, tudo eles pagam impecável. Eles não têm gato na água, gato na luz, não existe nada disso. Então a gente percebe que o certo traz solidez. E nós fomos assim, nós nunca lavamos uma roupa sem emitir uma nota fiscal, nunca. Nós usamos água de Copasa em uma das empresas e pagamos a nossa conta de água de Copasa, sabe? Não temos nenhuma outra forma para ficar mais barato. E a gente percebe que isso realmente trouxe sustentabilidade. Então nós mudamos para o São Francisco, a nossa lavanderia hospitalar, focada em clínica. A própria vigilância sanitária nos vendia, porque éramos os únicos que tinha documentação. Né? Então quando ela ia numa clínica, a clínica falava, mas não existe. Eles falavam, não, a Real Lavanderia tem, pode ir lá. Então a própria vigilância sanitária me ajudou a crescer. Foi muito rápido, assim, né? E aí, depois disso, nós crescemos essa lavanderia de hospital. No São Francisco? No São Francisco. E aí começaram a aparecer uniformes. Mas nós temos
muito foco. Em cada planta só fazemos uma coisa para que seja bem feito. Vocês são personalizados, né? Exclusivos, né? Se Cada somos área. hospitalar, somos hospitalar. Ótimo. Temos uma lavanderia. Aquele galpão é para isso. Temos uma Entendi. lavanderia de uniforme, é só uniforme. Não, se Mistura. um hotel me ligar, não, eu não atendo. Entendi. Eu só atendo uniforme e hospital. Para que eu faça bem feito, né? Certo. Novamente aí voltando pro nosso foco. E sempre crescendo, que eu falo que o segredo também de ter sucesso, as pessoas, não seríamos ninguém sem elas. Eu falo que Deus escolhe os meus a dedo, assim como nos escolheu. Clientes maravilhosos também, Deus sempre me deu. Sempre nos preocupamos demais com o meio ambiente. Então, tudo que nós podemos fazer para que a gente não agrida o meio ambiente, nós fazemos. Nos preocupamos muito com essa parte. E nós temos também plano de contingência de tudo. Então, carro reserva nós temos. Uma das nossas lavanderias, ela é de 2 andares, então precisa subir de monta-carga a roupa. Nós temos 2, porque se um estragar tem o outro. Então, todas as máquinas tem uma sobrando, tem peça reserva de tudo. Por quê? Dá problema. Se não tiver plano de contingência, a gente deixa o cliente na mão. E é muito difícil tocar uma empresa que está sempre pegando fogo. É verdade. Não é? É quase que impossível. Então isso também nos trouxe assim, uma sustentabilidade enorme. E aí com esses outros clientes que começaram a aparecer, abrimos em 2018 a nossa lavanderia de uniforme. Nós abrimos em 2010 e até 2017 eu só fiz uma lavanderia. Em 2016 eu tive o Arthur, eu era muito operacional ainda, então eu dobrava muito, eu ficava muito na operação, sabe? Eu falo que o Senhor, os nãos também às vezes são resposta, tem uns que são muito difíceis, mas a gente não pode questionar. E aí eu tive o Arthur, logo em seguida eu perdi meu avô e minha mãe. Foi a coisa mais difícil que aconteceu na minha vida, assim, porque foi muito complicado. É como se eu não tivesse mais pra quem. Então, por um ano eu não fui na minha empresa. Eu via a minha empresa só pelo computador e pelos números, sabe? É como se eu tivesse morrido naquele ano, assim. Só que uma coisa que eu aprendi é o seguinte, que por causa dos indicadores, eu conseguia fazer com que as pessoas me entregassem o resultado, mesmo eu não estando lá. Então, a minha empresa tinha vida própria. Você aprendeu com isso, né? Você entendeu que hoje, na minha opinião, é uma dificuldade de vários empresários. Na verdade, as pessoas só acham que vai acontecer se você estiver lá, se né? Se você estiver, sabe? Então, isso me trouxe uma clareza tão grande. E aí, eu entendi o seguinte, eu posso abrir, eu posso ter várias, porque se eu tiver pessoas, gestão de indicadores, todo mundo com o que precisa ser feito muito claro e bonificar essas pessoas porque elas alcançam, todo mundo vai. Então é uma empresa de ganha-ganha. Não é uma empresa onde só eu ganho. Porque eu fui percebendo que, por mais que eu faturasse, hoje em Minas, mulher e que não herdou, no meu negócio eu sou a maior de Minas. E no Brasil, eu creio que eu estou entre os 3. Entre as 3, mulher. Se for olhar homens, eu acho que eu tô entre os 7 no meu negócio. Certo. Então, só que chegou uma hora que por mais que eu crescesse, sabe quando parece que tem um vazio? E eu sempre perguntava o porquê. O porquê. E aí eu entendi o seguinte, que se não for para ajudar pessoas, não tem sentido. Propósito, né? Propósito. Então, o que eu fiz? Eu tornei todo mundo da minha empresa vendedor. Todo mundo na minha empresa vende, meu motorista vende, as minhas meninas vendem, todo mundo vende. E as comissões que eu pago, elas são extremamente agressivas. Eu faço tráfego pago, recebo todas as solicitações e passo para todas elas. Eu não respondo um orçamento. Você não concorre com seus funcionários. Você dá oportunidade. Sim. Então a minha alegria é ver que eles também realizam sonhos. Que eles também compram carro, compram sítio, compram casa, podem sair, às vezes, de uma relação abusiva. Sabe? Eu me realizo dessa forma. E aí eu entendi o meu porquê. E como todo mundo na minha empresa vende, quando ela começa a ficar apertada, elas me fazem abrir outra. Sabe? Elas começam a falar, Shirley, tem que abrir outra, ou então a gente vai parar de vender? Tem que abrir outra, nós vamos parar de vender? Aí nós abrimos a nossa lavanderia de uniforme, dessa forma.
Nossa lavanderia de uniforme, assim como nossa lavanderia de hospital, nós passamos a locar a roupa. Então, quando você chega, por exemplo, numa clínica, num hospital que nós atendemos, a roupa é da lavanderia, só que com a logo do cliente. Não dá para perceber que é uma roupa da lavanderia. Mas ele não precisa se preocupar com gestão, reposição, nada. Nós fazemos tudo. Essa parte de gestão. Então, nós viramos uma locadora de roupa limpa. Entendeu? E nós estamos sempre à frente com relação à tecnologia. Então, os nossos uniformes, por exemplo, todos têm chip. Então, nós conseguimos saber... Chip. Toda roupa tem chip com o nome de cada colaborador naquele chip. Eu consigo saber quantas vezes essa roupa foi higienizada, se o colaborador enviou, se ele não enviou, qual foi a última vez. A gente consegue saber tudo o que acontece com aquela roupa ali. Então, para as empresas, ficou muito bom, porque eu abasteço cada armário, eu recolho a roupa suja, faço a entrega no dia seguinte da roupa limpa, eu conto o que evadiu, eu reponho. Então, o cliente ele não precisa mais se preocupar. Nós temos clientes que têm 1.000 funcionários, 1.500 funcionários. Hoje as minhas meninas estão em Montes Claros fazendo inventário de um cliente nosso com mais de 1.000 funcionários. Então, realmente, nós nos tornamos, assim, referência nessa área de locação de roupa. E já estamos fazendo isso há uns 6, 7 anos. Então, onde veio essa ideia de locar? Tipo assim, porque eu vejo vantagem na questão de você entregar facilidade para o empresário, né, que precisa. Sim. E assim, foi do Anderson, essa ideia? Sim, na verdade nós vimos as grandes fora fazendo e começamos a fazer também. Então, a gente sempre observa o movimento do mercado. E lá fora ele começa antes, né? Então, nós percebemos esse movimento do mercado e trouxemos para nós também, as maiores fora. E a gente também, eu falo assim, a empresa, qual que é o segredo para você ter uma empresa de sucesso? Não importa o produto que você venda, você precisa vender. Então, você pode começar com um produto, mas ir mudando. Então, por exemplo, há um tempo atrás, nós lavávamos uns paninhos assim que chamavam compressas, que ia dentro da sala de cirurgia, no paciente mesmo. Esses paninhos eram higienizados. A vigilância sanitária proibiu a higienização desses paninhos. Quando ela proibiu, eu falei, vai chegar uma hora que a parte cirúrgica, que é aquela parte toda que entra ali na sala de cirurgia, que vai ter contato com o paciente em aberto, eu falei, vai virar tudo descartável. Aí que eu fiz? Mudei o meu contrato social para produzir descartável. Você pensou antes. Sim, né? Nós pensamos empresária. antes. Porque eu falei, metade da minha lavanderia é cirúrgico, campo e capote. Eu vou perder toda essa parcela. Então, eu preciso me adequar, então daqui a pouco eu vou sumir. Verdade. Né? Então, assim, nós estamos sempre nos antecipando ao que vai acontecer, para que a gente possa adequar. E nós nos preocupamos também em ter um capital de giro, um caixa muito sólido. Ali pelo menos com 6 despesas, de 3 a 4 faturamentos. E com isso, toda vez que vem uma crise, nós nos aproveitamos desse momento. Sim. Eu falo assim, na crise o dinheiro ele não acaba, ele muda de mão, né? Sim. Então nós podemos escolher se vamos chorar ou se vamos vender lenço. Eu sempre escolho vender lenço. Né? Sempre, nós sempre igual na escolhemos. Bíblia a história de José. Então, na pandemia, nós conseguimos manter todos os nossos colaboradores. E umas 2 semanas antes da pandemia, eu estava orando e Deus falou para mim que o espírito da morte ia passar, que era para eu pintar minhas portas de vermelho. Eu pintei todas as empresas, as portas de vermelho. Quem chegava lá achava que eu tava louca, sabe? Mas eu sou muito obediente. É assim mesmo. A minha turma trabalhou o tempo inteiro. Ninguém ficou doente. Ninguém ficou doente na empresa, sabe? E nós compramos um cliente, dobramos de tamanho. Nunca tivemos tanto lucro. E com esse negócio veio um negócio de esterilização junto, que é esterilizar roupa e instrumental. Porque nós, na lavanderia, nós higienizamos. Mas a parte que vai dentro da sala de cirurgia, além de passar pelo processo de higienização, ele precisa, que já é antibacteriológico, enfim, precisa passar por autoclave. Então, nós passamos a ter esse serviço também. Então, hoje a gente entrega uma roupa locada, limpa, estéril.
para o cliente. Tudo dentro da Real. Tudo dentro da Real. Então veio a nossa terceira empresa. Para cada empresa que a gente faz, eu coloco uma pessoa de dono. Então, por isso também eu consigo ter tranquilidade. Ela realmente é dona. Ela tem liberdade para contratar, para demitir, para trazer fornecedor, para mandar fornecedor embora, enfim. Eu realmente só confiro com elas o número, bateu a meta, eu bonifico. E aí funciona. Achei bem demais. Né? Muito bem, porque elas realmente são donas. E Sim. o mercado sempre tenta me levar uma ou outra, porque a maioria é mulher. É difícil tirar alguém de mim. Não, nesse Nós ponto nos aí, amamos. eu te falo o seguinte, eu acompanho você nas redes sociais, né? Desde quando eu te conheci, e assim, eu vejo que realmente os funcionários, quando você posta lá as festas, finais de ano, eu sinto que o pessoal lá realmente Sim. te ama. Sim, eles não vão. E assim. Quando você chega na empresa, tipo assim, é difícil você ver isso numa empresa, sabe? Esse seu lado cativante você leva para dentro da sua empresa. E assim, eles não vão embora enquanto tem uma peça de roupa. Eles não me deixam na mão. Eu falo que ninguém larga a mão de ninguém. Nem eu largo a deles e nem eles largam a minha, sabe? É muito, muito incrível, assim. E da minha necessidade também, eu vou abrindo as empresas. Então, Shirley, por que você abre as empresas? Primeiro que eu preciso continuar tendo espaço para que todos vendam. E segundo, que quando eu tenho uma necessidade, é um terceiro que está me dando um pouco de problema. Eu quero montar a empresa naquilo ali também. Então, por exemplo, agora a gente tem também uma confecção de roupa hospitalar e de uniforme, que surgiu da necessidade de ter uma entrega mais rápida para o meu cliente. Porque quando eu fechava um contrato de locação de uniforme, por exemplo, as confecções me pediam 90 dias. Então você pensa, eu fechei um contrato com você, hoje só vou implantar daqui 90 dias. Você depende do outro, né? Pra você fazer esse negócio. Aí o que eu fiz? Eu abri a minha própria empresa, né? A minha confecção, onde as minhas outras empresas são clientes dela. Emite nota, bonitinho, paga. Para essa empresa de confecção não misturamos nada. E aí eu passei a ter um prazo de entrega de 30 dias, no máximo. Independente do número de funcionários. E consegui personalizar muito o nosso serviço. Com resoluções muito imediatas, né? Sim. Ali para o colaborador. Então, às vezes, alguma coisa está incomodando, a gente já consegue resolver muito rápido. Não preciso mandar para uma confecção para adequar ali, né? Porque ele precisa. Às vezes está mais... uma calça maior, uma calça menor, a gente tem que adequar, enfim. Então, ficou muito mais rápido essa solução de problemas. E aí, assim, surgiu também a confecção. Para esse ano, a gente tem... projetos aí, né? 2 empresas que a gente está pensando em abrir. Uma delas é que o projeto está pronto, inclusive você tem que encontrar o meu galpão. Vamos lá. Né? Vamos lá. A nossa parceria não para por aqui. Não pode parar, não. Ainda mais questão de projeto que você tem aí, eu quero estar sempre podendo ajudar. Sim. Nós estamos fazendo uma sala limpa, o projeto está pronto. No Brasil só existe 2, uma em São Paulo e uma no Rio, se não me engano. E se Deus quiser, seremos a terceira, que é uma higienização para laboratório de manipulação de remédios. Eles precisam fazer uma higienização num ambiente controlado, que a gente fala. Tem controle das partículas, enfim. E aí nós faremos essa higienização dessa forma. E temos também um projeto para uma outra lavanderia de uniforme também, mas com foco ali em construtoras, montadoras. Sim. Entende? Eu fico imaginando já, igual quando você falou questão de hospitalar, na Água Santa tem 2 empreendedores que trabalham nessa área, assim, sabe? Eu vejo que tem toda sinergia para isso que você está desenvolvendo. Sim. E construção também, incorporadores, né? Eu fico vendo as empresas hoje, as empresas grandes, igual constrói prédios. Eu conheço pessoal, então assim, eles necessitam dessa mão de obra. Sim. De funcionários mesmo que reclamam. Aí junta ali confecção e lavagem, né? Sim. Que eles também vão precisar repor, porque esse tipo de mão de obra dura pouco o material deles, as roupas deles. Assim, na verdade, as literaturas preconizam ali no máximo 120 lavagens. Aí. Como nós controlamos, isso se for realmente um tecido que passou por todo um processo
industrial, então que tem um tingimento industrial para aguentar todo esse processo. E aí, como a gente controla no chip, deu 120 lavagens, a gente baixa e coloca outra. Então tá sempre... Então o chip controla até os dias? Sim, o número de lavagens. Vezes, né? Sim, e o que é legal, porque a empresa não precisa contar que está enviando para a lavanderia, a gente passa o leitor, ele lê todo o chip que está ali, quando a gente já devolve o que foi recolhido, o que está sendo entregue, ele não precisa contar, porque o chip lê tudo. Você entrega tudo para a empresa? Não, tudo bem organizado. Tudo. Bem organizado. Organizo tudo. Sem nenhuma dor de cabeça. Então fui muito E a esterilização veio em qual ano? Foi 2018, 2016, né? Ela veio em 2020, 21, né? 21. Esterilização. É a última, então, que você abriu? Não, a confecção é a última. A confecção é a última. E assim, eu percebo que realmente o que me fez conseguir crescer é compreender que as pessoas, elas são tão boas ou até melhores do que eu. Porque às vezes nós, como proprietários, achamos que somos os melhores, que não vai fluir sem a gente, que as pessoas não conseguem fazer com tanta excelência. E pelo contrário, as pessoas, elas são boas. Eu falo que a empresa, ela é um corpo humano, cada um com a sua função. Mas a gente não pode perder ali o dedinho mindinho, porque perde o equilíbrio. Então, né, a gente precisa ter todo mundo. Então, traga pessoas melhores que você. Você não precisa saber tudo, mas você tem que trazer pessoas que... O que você tem deficiência, ela é muito melhor do que você. Eu vou te falar o seguinte, empresários que vão ver esse podcast, vendo você falar isso, mulheres também, vai desbloquear muitas delas, viu, e deles. Por quê? Esse é a maior dificuldade. Que a pessoa que está entregando, ela acha que ela está perdendo. Quando você entrega, você acha que está perdendo. E eu vejo você não está perdendo, você está transbordando. Sim. Você transborda e é difícil até controlar isso, né? Porque quando você transborda, imagina esse copo aqui transbordando, ela está só jorrando para outras pessoas. Sim. E eu vejo isso em você e eu acredito que é por isso que você dá tão certo na área que você atua. Eu falo assim, quando você tem uma gestão focada em indicadores, você tem uma gestão muito justa, sabe? Porque não é uma coisa que você acha, às vezes a pessoa, eu sempre converso com elas quando tem algum problema, eu falo, olha, isso daqui não foi legal, mas 95% do tempo é perfeito. E se a gente não tiver um número para te mostrar, você fica muito só no seu sentimento. E as coisas ruins, elas sobressaem mais. Então, quando, às vezes até elas vêm falar, nossa, acho que eu não tô legal, eu falo, olha o quanto você acertou, olha as metas, você perdeu uma, as outras estão perfeitas. Então, assim, a gente realmente toma aquela decisão de uma forma muito consciente, sabe? Sim. E o colaborador, o funcionário, enfim, ele já chega pra mim sabendo, olha, nisso aqui eu fui bom, nisso aqui eu não fui, nisso eu fui. E é muito tranquilo gerir uma empresa dessa forma. Sim. Muito. E realmente, assim, as minhas pessoas, eu tento promover, inclusive, pessoas que estão comigo, que começaram comigo desde... Eu não tento trazer pessoas de fora. Se eu tenho alguém que começou comigo lá lavando roupa, ou alguém que começou dobrando uma roupa, mas essa pessoa é boa, se essa pessoa tem vontade de vencer e é dedicada, eu vou promover o máximo que eu conseguir, eu vou desenvolver essa pessoa o máximo que eu conseguir. Tem algumas que às vezes foge e volta de novo, sabe? Eu tento. Então tem pessoas que eu já contratei 5 vezes, sabe? As pessoas até falam comigo assim, Shirley, como você pode contratar novamente? Eu falo, é tão boa que vale a pena, eu vou contratar 5 vezes se for necessário. Sim. Sabe? Então assim, é isso. E você se apega a essas pessoas assim, porque quantos funcionários hoje você tem no total das lavanderias? Você sabe de cabeça? Uns 93, mais ou menos. Olha, eu me apego às pessoas, mas uma coisa que eu não tenho na empresa é coração. Deixa eu ser clara. Para mim não existe injusto. Certo. Quando você é empresário, você não pode pensar no que é justo e no que é injusto. Você só precisa resolver, sabe? Então, assim, às vezes alguém te leva na justiça, tá tudo bem. É a verdade dessa pessoa naquele momento. Tem pessoas que às vezes me levam, às vezes perdem o contrato de novo. Porque eu realmente...
quer voltar e eu aceito de volta se a pessoa era boa de serviço, se era frequente, enfim, eu olho todo o contexto. Momento de erro que ela teve ali não vai apagar, né? Mas também, às vezes, nem é um momento de erro, é a verdade dela. Certo. Né? Todo o contexto onde ela é criada, onde ela viveu, a forma que ela foi educada, enfim. E o que foi vendido para ela também, né? Então isso enche os às vezes, enfim. Então eu falo assim, não existe coração com relação a isso. Enquanto todo mundo quer ficar, eu estou aqui. O dia que você não quiser mais, me fala, que eu vou deixar você ir com tudo que você tem direito, enfim, não precisa nem me pedir demissão. Então também uma parceria leve, porque elas só ficam enquanto elas querem ficar. Quando elas não querem mais, tá tudo bem. E as situações que acontecem, eu nunca paro para olhar se é justo ou se é injusto. Eu só resolvo. E eu percebo que quanto mais capacidade de resolver eu tenho, mais dinheiro eu ganho. E cada problema que acontece, eu saio dele mais forte e melhor. Então, quando vem um problema, eu falo, eita, hora de melhorar. Certo. Sabe? Então, eu já enxergo o problema de uma forma, assim, totalmente diferente. Então, ganha mais quem resolve mais problema de uma forma mais rápida. Vamos olhar esse problema? Sim, mas só para fazer uma análise e ver o que o processo precisa ser corrigido. Corrigir o processo, a vida segue. A vida. E é para tudo, assim, para problemas muito sérios, enfim, tudo muito tranquilo. Por exemplo, hoje eu tive uma empresa que é minha parceira em uma das empresas, em outra eu cancelei um contrato com ela de prestação de serviço. Ela me mandou uma multa hoje de 100 e alguma coisa, falando que eu cancelei. Que isso? 100 e não sei quanto, só que eu cancelei o contrato antes da hora. Mas eu sou parceira dela ainda na minha outra empresa. Você sabe se lidar com isso, né? Eu falei, daqui a pouco eu abro Respira. essa caixa. Calma, daqui a pouco a gente resolve. E se a gente não resolver e tiver que pagar? Existe caixa para isso. Então, vamos sair dessa situação menos ruim possível. É assim que funciona. Então, quando você não tem coração, não é que você não tem coração, é que você entende que a empresa é uma coisa e você é outra, Certo. fica mais fácil. E também uma coisa que eu percebo é o seguinte, tudo nessa terra, nós não somos donos de nada. Tudo que a gente tem é Deus que permite a gente usar enquanto passa. Então, se no meio do caminho ele acha que ele precisa dividir ou dar um pouco para alguém, às vezes essa é uma causa na justiça que a pessoa vai ganhar um pouco. Eu não sei como Deus vai usar. Eu só sei que quem sou eu para falar que pode e que não pode. Então, quando você entende isso, você sai do amor ao dinheiro, ao desapego. É meu. Ele não existe mais. Deus me dá e não tem problema dividir um pouco. Eu vi algo que você postou no Instagram recentemente, você até fala, né? Que, tipo assim, Deus te deu e você apenas administra aquilo que não é seu, né? Deus não te é emprestou. meu. Ele me emprestou. E você só está administrando. Eu só estou administrando. E é igual eu falo, se não for para fluir e jorrar na vida das pessoas, tá muito bom já. Deus não precisa... Se você não for ser um rio na vida de todos, não tem porquê Deus continuar jorrando em você, sabe? Então, realmente, a minha alegria é ver as pessoas se realizando, assim. Interessante você falar do rio, porque o rio flui, né? Uhum. Tem gente que é lago. Tem gente que é lagoa, né? Sim. Fica ali retendo. Sim. E quando você é rio, você transborda. Só vai Eu sempre me fluindo. pergunto, em todas as situações que estão acontecendo, Shirley, você tá fluindo ou você tá retendo? Shirley, você tá fluindo ou você tá retendo? Eu sempre me pergunto isso. E com essa gestão dessa forma, normalmente eu me dedico 4 horas por dia para a empresa. 4 horas super focada. Isso é importante você falar. Seria uma das perguntas, né? Porque com tantas empresas simultaneamente, porque elas funcionam o quê? Horário integral, 24 horas? Não, elas funcionam durante o dia até 10 horas da noite. Começa às 6 horas da manhã. Só a esterilização que funciona à noite. Tá, aí eu queria que você explicasse pro pessoal como lidar sendo mãe, esposa e também, né, esse tempo, porque hoje o tempo tá muito corrido as coisas e eu queria saber, o pessoal queria saber como que você faz para conseguir gerir isso aí. Para a empresa eu me dedico do meu dia 4 horas, mas é 4 horas assim de hiperfoco. E eu sempre olho para aquela empresa
naquele dia, então vamos imaginar que hoje é dia da confecção. Certo. Eu não vou olhar nenhuma outra. Resolvam. É só se cair o mundo que eu vou abrir aquela Caixinha. caixinha ali. Eu brinco que as mulheres abrem muitas caixas ao mesmo tempo. Eu não sou assim. Eu abri aquela caixa, é só aquela até finalizar tudo que estava lá dentro. Então eu sempre vou na empresa para melhorar uma coisa existente, um processo, uma situação. Eu nunca vou em vão. Eu sempre vou para melhorar uma coisa existente e trazer uma coisa nova. Melhorar uma coisa existente e trazer uma coisa nova. Isso todo dia, no final de 365 dias, você melhorou demais. Verdade. Então, se você entrar nas empresas, você vai falar assim, não, elas são de boneca. Porque nós reformamos o prédio o tempo todo. Quando eu termino numa parte, eu já começo na outra. Sabe? É organizada, é limpa. É o conceito, né? Nada sobrando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então, nas empresas a gente também mantém assim. E é dessa forma que eu faço. Por ter os indicadores, eu consigo enxergar, ter uma visão macro de tudo. E na minha vida pessoal, eu falo que nós temos os pilares, né? Nós temos uma vida emocional, nós temos a espiritual, nós temos saúde, família e dinheiro. Então, todos os dias eu faço algo intencional para uma dessas áreas, de forma intencional mesmo. Então, o que eu vou fazer hoje para melhorar um pouco o meu espiritual? Uma leitura da Bíblia, é um podcast que eu vou ouvir sobre Deus, é um momento de oração, hoje eu vou ouvir só louvor. O que eu vou fazer para melhorar a minha parte espiritual? O que eu vou fazer para melhorar a minha mente? Gosto muito da parte de desenvolvimento pessoal. O que eu preciso fazer hoje com a minha família para que eles se sintam, né, mais próximos de mim? E o que eu vou fazer com relação à minha saúde? Porque se eu não estiver bem comigo, eu não consigo estar bem com ninguém. Eu falo assim, primeiro nós. Eu aprendi isso com a minha avó. Ela é primeiro ela, segundo ela e terceiro ela. E ela tem 93 anos. Se eu não me amar, eu não consigo amar ninguém. Se eu não for gentil comigo, não consigo ser gentil com ninguém. Eu só consigo dar pro outro aquilo que já tá transbordando em mim para cair pro outro. Então eu tento ser o máximo possível gentil comigo, me cuidar. No entanto que eu coloco isso na minha primeira hora do dia. Eu acordo tipo 4 horas, 4h30, eu tô lá de pé já. E eu sou a minha prioridade. Depois eu vou cuidando de todas as outras coisas. Tenho muito apoio. Sempre trago pessoas para me ajudar, né? E aí eu sempre penso assim, eu vou parar para fazer isso daqui. Vamos imaginar, igual eu trouxe uma pessoa para organizar minha casa. Quanto eu vou pagar para essa pessoa? Quanto é a minha hora se eu me dedicar na minha empresa? Se a minha hora for mais alta do que isso, eu vou trazer uma pessoa para fazer para mim. Entendi. Tem coisas que são inegociáveis, né? Não tem jeito, vai ter que ser eu. Mas se saiu ali, porque eu sempre coloco em 3 níveis, então eu pode não ser eu e não é eu de jeito nenhum. Eu sempre faço dessa forma. E também eu escolho o que é urgente. Porque nós mulheres, por que as mulheres, as empresas não vão? Porque as mulheres são equipe. Elas acham que são obrigadas a fazer tudo, sabe? Então ela compra, ela vende, ela presta o serviço, ela faz o telemarketing. E aí, o que acontece quando você fica muito sobrecarregado? Você começa a amaldiçoar aquilo que você pediu para Deus. Porque o cansaço faz isso com a gente. Você fala, poxa, eu queria tanto, às vezes, uma empresa para ter um pouco de qualidade de vida e eu tô escrava desse negócio. Eu queria uma casa gigante para trazer alegria para minha família e eu só fico limpando, escrava dessa casa. Então a gente precisa perceber se aquilo ali que você tá pedindo não vai te transformar em escravo, porque se transformar você não quer. Então eu sempre penso nisso. O que eu posso fazer para não me tornar escrava disso daqui? Porque se me fizer, eu prefiro não fazer. Entende? Então é assim que eu equilibro. Trago sempre pessoas. Tenho o Pen que me ajuda com o Arthur, tenho a menina que me ajuda com a casa. E sempre pensando em como... Eu não gosto muito de pensar em economizar. Sabe? Eu gosto de pensar em quanto eu preciso fazer de dinheiro para eu ter isso daqui. Então, nunca é em o que eu vou economizar para ter isso. Não, é o que eu preciso fazer de dinheiro
para ter isso daqui. E quando eu faço esse dinheiro, eu realizo. É claro que eu guardo, eu guardo dinheiro, mas aquele que eu posso gastar, já dá para realizar, então vamos fazer. Eu sou muito assim, sabe? Ô Elbert, você quer fazer alguma pergunta para a Shirley? Em mente? Você tem algo em mente aí que você queira perguntar? O interessante da história dela, a gente vê que ela é muito bem organizada, né? E a gente vê o grande defeito dos muitos empresários hoje em dia é a tal da depressão. Porque ele quer abraçar tudo e não consegue, começa a ficar depressiva, desconta no funcionário. E você fala uma coisa muito interessante, que ela separa tudo. Não, minha hora é essa aqui. Então isso chama muita atenção, que os empresários têm que separar tempo para ele mesmo. Porque normalmente não tem. Porque o povo quer produzir, quer ganhar dinheiro, e esquece que tem família, esquece que tem saúde, tem vida espiritual. E ele acaba ganhando muito dinheiro, mas não consegue aproveitar do dinheiro porque não tem saúde. Né? Então isso eu acho muito interessante. E o que a gente tem de mais valioso é o tempo. Mas infelizmente a gente só aprende isso depois que passa dos 40. Né? Porque realmente é uma coisa que não volta. É o tempo que nós temos. Se eu tivesse, assim, né, que agradecer aí a tudo que Deus fez pra mim, colocar o Anderson na minha vida foi o divisor de águas, porque nós somos juntos, unidos. Em nenhum momento o Anderson permite que eu seja sombra, sabe? Ele sempre me ensina, eu falo assim, ele nunca corta as minhas asas. Ele me deixa ser borboleta, porque não é fácil, né? Às vezes para muitos homens tem dificuldade. Sim, controladores, né? E com o Anderson eu não tenho esse problema, pelo contrário, o Anderson, ele até tá desenvolvendo essa parte de mentor dele, acho que ele treinou tudo comigo. Me ensinou tudo, todas as dúvidas que eu tenho e até hoje. Então, assim, é uma dádiva ter nascido da minha mãe, que era uma mulher muito à frente do tempo dela. A minha mãe, ela sempre me ensinou tudo o que eu precisava. Ela sempre me ensinou a andar extremamente arrumada, mesmo eu não uso calça jeans, porque eu nunca usei. Eu usava só terninho porque era barato comprar tecido e ela fazer. E calça jeans era caro. Então eu não consigo hoje em dia usar uma calça jeans, porque eu tava sempre muito arrumada. E às vezes as minhas amigas até me falavam, por que você tá tão arrumada? Andando de salto a pé? Eu falava, um dia Deus vai me arrumar. Deixa eu ser, mesmo antes de ter. Já tá se preparando, né? Ela me ensinou sempre a fazer uma mesa posta, enfim. Eu lembro que ela me ensinou a comer de garfo e faca com salsicha. Mas ela me ensinou, ela falou, um dia você vai usar. Você precisa estar pronta. E a madrasta do Anderson, quando foi a primeira vez na minha casa, quando ela terminou de comer, ela falou, sua mãe te educou muito bem. Você monta uma mesa, posta como ninguém. Então, assim, sabe? São coisas assim que eu falo, nossa, Deus, muito obrigada por ter permitido ter a minha mãe. Foi uma escola, né? Foi uma escola. Você tá vivendo o que você vive hoje. E Deus foi encaixando as peças. Muito perfeito, assim, né? Uma vida de coincidências, uns falam. Eu falo uma vida de milagres. E sem Deus a gente não é nada. Então, se eu tivesse que falar pra alguém um conselho, Deus, só escuta. A vozinha, escuta. Ele é a base de tudo, né? Essa é a dificuldade, as pessoas não querem escutar, né? Tipo assim, a correria do dia a dia, você não para nem pra escutar. E às vezes as portas se fecham. As então a gente não entende. A gente tem medo, né? Quando a porta fecha, igual quando eu cheguei na faculdade, eu não podia fazer o que eu queria. Eu lembro de falar, Deus, eu não sei porquê, mas tá tudo bem, eu vou conseguir de outra forma. Né? Na lavanderia não poder ser hospitalar, porque a gente não tinha capital para investir, então tem que começar de outro jeito. Mas eu falo que ele é meu GPS, ele me manda recalcular a rota e mesmo assim me faz chegar no destino, sabe? Então, é isso. Bacana. Eu vou usar esse tempo aqui agora para fazer uma pequena pausa. A gente vai falar agora da Padaria Araújo. Padaria Araújo é a nossa patrocinadora aqui, uma padaria que não oferece só café, ali oferece momentos de família, fica ali no bairro Joá. Você que tem interesse em conhecê-la,
vai lá tomar o seu café, fazer a sua reunião e desfrutar ali daquele ambiente bem familiar, viu? Padaria Araújo, muito obrigado por ser patrocinador aqui do nosso podcast Além das Chaves. Para finalizar, Elbert, dá aí as considerações finais. O que você deseja falar aí com o público, com a Shirley, com o Anderson, que está nos assistindo também? Falar que continuar nesse caminho, igual você falou. Abaixo de tudo é Deus e saber ouvir. E você falou uma coisa interessante, que quando a gente não escuta a voz de Deus, as coisas se fecham. Isso é bíblico, né? Desobediência fecha a porta. Então a gente não entende os motivos das portas se fechar. Mas tudo tem um tempo e hora certa. Então nesse bate-papo que a gente teve hoje, que a gente entendeu da história da Shirley, que tudo é um propósito de Deus. Verdade. Nada é por acaso. Então... Sim. E eu falo, não importa onde nós estamos. Não importa de onde você vem. Não importa se você não tem dinheiro. Não importa. Só importa onde você quer chegar. Verdade. Onde você quer chegar. Não tem problema. Se você não desistir, se você for todos os dias, a rotina vence o talento. Verdade. Eu até postei, foi ontem, sobre a história de Pedro, né? Quando ele lançava ele passou a noite toda sem pescar nada. Uhum. Através de uma palavra ele foi lá, estava lavando as redes, estava quase desistindo. Pedro estava quase desistindo. Aí Jesus falou assim, agora lança do lado direito. Então assim, imagina só se Pedro tivesse desistido de lançar. Ele não ia fazer a pesca, foi a maior pesca. E além disso, ele não pescou só para ele pescou para todos que estavam ali naquela hora. E aí você vê que se for só pra você, não tem por que pescar. É o propósito, né? É o propósito. Isso se encaixa na sua vida. Uhum. E eu vejo, Shirley, que assim, conhecendo a sua história um pouco, você tem milhares de coisas aí que já aconteceu com vocês, mas conhecendo um pouco, eu vejo realmente a mão de Deus na vida de vocês. Sim. Assim, tudo tem um propósito. Eu lembro que naquela visita ali, naquela casa onde vocês moram hoje, a gente chegou até a falar da parte espiritual, né? Da sua vida com Deus, da vida da sua família com Deus. O Anderson também me procurou perguntando onde que tem uma igreja aí que eu quero, né? Aliás, nós perguntamos tudo pra você, né? Onde tem igreja, onde tem piso. Verdade. Academia. Aí, assim, eu vejo realmente a mão de Deus na vida de vocês. E a minha oração é que Deus continue alargando as tendas aí, que vocês Amém. venham ser cada vez mais prósperos, né? E próximos também, né? Em tudo aqui Sim. em Lagoa Santa, tá bom? E região. Então, você quer falar para finalizar algo? Algumas considerações finais? Você quer Agradecer deixar a um vocês abraço? mesmo. E agradecer ao Anderson por sempre estar comigo, por nunca soltar a minha mão. Minha família, meu irmão, que ele sempre fala, é seu sonho, a gente vai realizar. E é assim, é perfeito. E é isso. E Deus por todas as oportunidades que Ele me dá. E essa daqui com certeza é uma muito especial para nós. Obrigado, viu? Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast Além das Chaves. Quero agradecer a Shirley mais uma vez, viu, Shirley? Porque sabemos que o seu tempo vale ouro e você trouxe aqui o seu tempo para desfrutar com a gente, tá? Fico feliz por isso. Você aí, siga aí as nossas redes sociais, Além das Chaves Off, e também no YouTube, Além das Chaves Podcast. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar aí o nosso podcast e até a próxima.